A pressa ilude, mas a fidelidade abençoa. Olha só, esses dias eu estava lendo meu devocional da manhã e eu cheguei em Provérbios 28:20, onde ele diz: o fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo. Isso falou muito comigo, porque quando ele falou, eu já tinha lido várias e várias vezes esse provérbio aqui, já tinha lido durante vários meses, mas hoje ele falou, tipo, quem tenta se enriquecer depressa não ficará sem castigo. Quando ele falou depressa, a palavra depressa me fixou. A palavra depressa. Que eu entendi que depressa seria algo desonesto, algo que não é de forma íntegra, algo que não está no tempo certo. Às vezes a gente quer colocar nossas coisas na força do nosso braço no tempo que não é tempo de colheita, é tempo de plantio. Às vezes você está começando sua vida agora, saiu agora do colégio, saiu agora da faculdade, vai começar a trabalhar. E você tem uma caminhada pela vida, você precisa plantar, você precisa regar, cuidar do jardim, cuidar da plantação, fazer que elas frutifiquem. Você precisa criar raízes primeiro, plantar, criar as raízes em Cristo Jesus, para depois, no tempo certo, no tempo adequado, você colher. Porque Deus sabe de todas as coisas. Tudo tem um tempo certo debaixo dos céus. E por isso que Deus fala aqui, ó, não adianta você tentar se enriquecer depressa. Não adianta tentar se enriquecer de forma desonesta, de forma corrupta. Não adianta tentar você enriquecer no tempo que não é devido. Tu tá começando agora, você tem que fazer sua jornada, sua caminhada, tem que passar pelo processo. O caminho mais rápido é o caminho mais longo. O caminho mais rápido é o caminho que mais dói. Você precisa pagar o preço. Não tem pra onde fugir. Não tem vida fácil. Você precisa estudar, você precisa se desenvolver, você precisa servir, trabalhar. E tem que esperar o tempo certo da sua colheita. Senão, de nada adianta. Tá? Eu mesmo, quando saí ali do colégio, acho que era 2020, eu servi por uns 3 anos, eu acho, uns 3 anos e meio, em uma outra empresa, com um parceiro meu, que ele dava eventos, fazia palestras e tudo mais, falava de desenvolvimento humano. E, cara, eu servi 3 anos e eu ganhei quase nada de dinheiro, ou muito próximo de nada, assim. Quando eu digo nada, durante esses 3 anos eu ganhei uma média de R$ 100 por mês, R$ 200 por mês, foi muito, viu? Mas o que eu mais ganhei, que não era a intenção de ganhar dinheiro, a intenção principal era aprender, era me desenvolver, buscar sabedoria. Tava começando a vida agora, não tinha conhecimento de nada. E aprender para me desenvolver, para aprender sobre liderança, aprender sobre vendas, aprender sobre coach, aprender sobre PNL, oratória, comunicação, pessoas, mentalidade, finanças. Então eu plantei, durante esse tempo, plantei, comprei livros, fiz os cursos dele. Então eu me desenvolvi, eu plantei durante todo esse tempo. Plantei, servi, plantei. Fui buscando me desenvolver, criar raízes. E aí no tempo certo, tempo devido, agora 2025, tô começando a colher meus primeiros frutos do que eu comecei a construir no final de 2023. Meus primeiros frutos. Minhas plantinhas que eu plantei naquela época começaram a crescer agora. Então você também tem que ter paciência. Se dê tempo, tenha tranquilidade. Descanse no Senhor. Descanse no Senhor. Porque a lógica do mundo, você precisa trabalhar para poder descansar. A lógica de Deus não, você precisa descansar para ter um trabalho frutífero, um trabalho alinhado com o Senhor, um trabalho que vai edificar. Então tenha paciência consigo mesmo, te dê 5 anos, te dê 10 anos, estude todos os dias, trabalhe, busque conectar com pessoas, crie sua intimidade com o Senhor, busque a orientação dEle, direcionamento dEle, busque pessoas do Senhor. Ouça a voz de Deus, busque entender o que Ele quer para a sua vida, quem Ele quer que você se conecte, qual direcionamento de trabalho Ele quer para você, qual direção de propósito Ele quer para você, qual tipo de relacionamento, qual tipo de pessoa que Ele quer para você se relacionar. Busque isso do Senhor.
Eu falo para você, Deus ainda fala. Deus ainda fala. E Ele ainda quer falar com você. Tem mais interesse de Deus falar com você do que você de falar com Deus. Olha que louco, eu vou repetir. Tem mais interesse de Deus de falar com você do que de você falar com Deus. O preço já foi pago, o véu já foi rasgado, a gente tem livre acesso, você com Deus e Deus com você. Só precisa ter o mínimo interesse, separar um tempo, buscar ser mais sensível à sua voz. Que é diferente do inimigo que fala por ruídos, Deus fala pelo silêncio, pela calmaria, fala com um sussurro. Deus fala através do silêncio, fala através da música, da palavra dele. Então pega esse exemplo, tenha seu tempo, tenha tranquilidade. Assim como eu tive que plantar, esperar, você vai precisar também. Foca no processo e não na chegada. Saca? Que no céu a gente vai ter que aproveitar o processo de estar na presença de Deus e não na chegada de alguma outra coisa, de algum objetivo. O objetivo final vai ser apenas estar, aproveitar a presença de quem Ele é. E aí outra coisa que veio aqui à minha mente foi a parte aqui de Mateus. Cadê? Deixa eu pegar minha colinha aqui no PC. Mateus 6, 32 e 35. Cadê? Mateus 6, 32 a 35. É do 31 aqui. Cadê? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos aqui correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Então, vi uma aula ontem, Deus me falou muito no meu coração, que é os pagãos que correm atrás, que ficam correndo, que ficam acelerados. Só que quando você está acelerado, correndo, você não consegue tempo para parar e ouvir a Deus, para parar e apreciar a sua presença, para parar e descansar na presença dEle. A gente precisa descansar na presença de Deus, contemplar quem Ele é, para assim a gente conseguir ter um trabalho bom, um trabalho produtivo. A gente recuperar nossas energias em Deus para poder trabalhar. Um descanso em Deus é a nossa fonte para depois ter um bom trabalho, para não ter uma semana alinhada, tudo dentro dos propósitos do Senhor. Perfeito? E eu queria trazer para você aqui 5 aprendizados práticos, você pode ter aplicações práticas. A primeira é, você tem que parar de correr atrás de resultado rápido. Tudo tem o seu tempo. O caminho mais rápido é o caminho mais longo, o caminho mais rápido é o que mais dá trabalho. Pressão é um privilégio, você precisa aprender a gostar do privilégio, da pressão, da dor, do desconforto. Porque é aí que você cresce. Deus sempre quando pede alguma coisa pra gente, é pra gente dar do nosso conforto, pra nos dar desconforto. Pra seguir a vontade dEle. E muitas vezes a vontade dEle é contrária à nossa vontade. Quase sempre. Número 2. Faça o certo de forma constante. Mais importante do que ser muito intenso é fazer de forma constante. Faça o que precisa ser feito de forma certa, correta, íntegra, abençoando como se fosse para Deus, de forma constante. Número 3, não aceite atalho em nenhuma área. O atalho ele sempre vai te fazer retornar para a linha de início. Algum momento ou outro. Certo? Pega o caminho mais longo, a vereda reta, o caminho da justiça. Número 4, mantenha o coração limpo, verdade, caráter, consistência. Faça tudo de forma íntegra, justa, porque o Senhor abençoa os justos. O Senhor abençoa as pessoas íntegras. Tá? O Senhor abençoa a sua causa. Confia nisso, confia no Senhor, que Ele vai te ajudar, Ele vai te abençoar, Ele vai te prosperar. Número 5, confia no tempo de Deus. Ele sabe quando você está pronto. Tudo tem um tempo debaixo dos céus. Tudo tem um tempo de plantar, o tempo de colher, o tempo de prosperar, o tempo de casar, o tempo de amadurecer, o tempo de ministério, de trabalho.
Tudo tem um tempo. Tempo de ter filho. Então confia no Senhor, tenha calma, espere nele. Confia nele que ele vai fazer por você. Faça a sua parte, busca a orientação dele. Busca crescer em sabedoria, crescer em conhecimento, crescer em discernimento, em sabedoria. Anota isso. Confia no Senhor. E eu queria te fazer uma pergunta. Onde é que você está com pressa, mas Deus quer trabalhar com calma? Fica com essa reflexão. Desejo um ótimo dia, um dia abençoado para você. Se cuida, Deus te abençoe e te prospere. Eu te vejo no próximo vídeo.